Hoje eu vou falar sobre um assunto que foi pedido num comentário do último vídeo pelo Hugo Alexander, onde ele diz o seguinte: gostaria de ver seu ponto de vista sobre Maria Madalena. Forte abraço. Vou falar com muito entusiasmo sobre Maria Madalena. Eu acho que ela tem uma grande importância na história de Jesus Cristo e na história da humanidade, e ela foi muito beneficiada em vários momentos. Eu vou falar aqui sobre 4 ocasiões onde ela viveu ao lado de Jesus, e isso é um privilégio grande demais. E se você quiser que um vídeo de um assunto de seu interesse seja feito aqui no canal, faça como o Hugo, se inscreva aqui no canal. A inscrição é muito importante para que a gente evangelize mais pessoas. Os vídeos têm chegado a muita gente, então a sua inscrição vai fazer a diferença. E comente aqui embaixo qual é o assunto do próximo vídeo, que eu vou ter o maior prazer em falar sobre algo que você deseja conhecer. Sobre Maria Madalena, a gente sabe que houve uma grande polêmica recentemente, há uns anos atrás, que já vinha de longe, mas cresceu muito por causa do cinema e de livros, principalmente sobre Dan Brown. Quem não conhece, o Código da Vinci, que é uma obra de ficção, fala sobre um possível casamento entre Jesus e Maria Madalena, e que deles tinha uma linhagem, e essa linhagem vinha sendo escondida ao longo do tempo. Essa história do Código da Vinci deixou muitas pessoas pensando que se isso seria ou não verdade, mas o Dan Brown, ele é um escritor de ficção, então tudo que ele escreveu ali tem a ver com ficção, não tem nada a ver com a história bíblica. As pessoas que leem a Bíblia nos dias de hoje olham para trás e ficam vendo as experiências que eles viviam, e às vezes a gente quer ter algumas parecidas, e ela é um exemplo disso, e eu vou mostrar por quê, começando na primeira aparição do nome dela em Lucas, no capítulo 8, onde diz o seguinte: Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aqui a gente já vê algo grandioso. Quem assistiu a série The Chosen vê que nos primeiros episódios mostra a história de uma mulher, Maria, que ele expulsa demônios dela e ela passa a ser uma seguidora de Jesus. E aqui está falando que essas mulheres passaram a ser seguidoras e assistirem a Jesus Cristo. E esse é o segundo ponto onde eu quero chegar. O primeiro é viver o extraordinário através de Jesus Cristo, que libertou ela de vários demônios. Então ela tem essa experiência extraordinária ao lado de Jesus Cristo, de ser curada pelo próprio Cristo. Segundo ponto é ela viver como uma discípula de Jesus. A pessoa que ajudava no ministério de Jesus, andou com ele durante todo o tempo. Isso transforma ela numa pessoa privilegiada, como eu disse. Andar ao lado de Jesus durante o ministério dele praticamente todo, durante os 3 anos onde ele pregou aqui na terra, Maria Madalena estava do lado dele. O nome Madalena provavelmente vem da origem dela, a aldeia de Magdala, que ficava na Galiléia. Então ela era Maria desse lugar. E ela passa, depois de ser curada, a ser uma seguidora de Jesus e acompanhar todos os milagres. Na série The Chosen mostra ela como um personagem que estava sempre próxima de Jesus. E a gente vai ver o terceiro ponto importante da história dela e o privilégio maior de todos. Nesse terceiro ponto eu vou usar o Evangelho de Marcos, do capítulo 16, mas olha o tamanho de Maria Madalena na história do cristianismo. Ela aparece nos 4 evangelhos e em vários momentos, como eu disse, muito importantes, como esse, que é a ressurreição de Jesus. É onde a nossa história é mudada, é a partir daquele momento. Ela é a primeira testemunha que chega ao túmulo para ver que Jesus já não estava mais lá, que o túmulo estava vazio. E é da seguinte maneira que isso acontece. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então elas já tinham um problema para resolver, que era tirar a pedra do túmulo para elas ungirem o corpo. E aí, quando elas chegam, a pedra já estava removida. E entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram aterrorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Então, lembrando que Jesus já tinha avisado o que ia acontecer e os discípulos dificilmente entendiam o que ele estava querendo dizer. Agora ficou claro que Jesus ressuscitou. Agora, olha como que isso é importante. Essa é a grande virada na história da humanidade, na história que Deus tem desenhado para nós. Desde o início, Deus está prometendo que vai ter uma redenção, que a morte vai ser vencida. E aí Jesus vence a morte. Quem é a primeira pessoa que chega lá no túmulo para testemunhar esse fato
que era tão esperado por todo mundo, Maria Madalena. Tem muita gente que confunde Maria Madalena como tendo ela como uma prostituta, e isso é um conceito que foi colocado de uma forma meio equivocada ao longo da história, mas em nenhum lugar fala sobre Maria Madalena sendo uma mulher, uma prostituta. Algumas pessoas confundem ela com outras Marias, com uma pessoa que era adúltera, mas ela não era uma prostituta, isso não tem em lugar nenhum na Bíblia, você vai achar isso. O que você vai achar é uma pessoa que foi curada de demônios, que depois anda com Jesus, que testemunha, em primeiro lugar, antes de qualquer pessoa, a ressurreição de Jesus, e que depois, no quarto ponto, ela passa a andar com Jesus nos 40 dias em que ele estava com o corpo glorificado, andando na terra junto com os discípulos e mostrando qual é o caminho que eles deviam seguir a partir daquela ressurreição e daquele milagre. Essa é a Maria Madalena, que eu acredito ser uma pessoa que foi privilegiada e aproveitou desse privilégio para poder viver de fato algo que a gente queria viver. Todos nós queríamos estar ao lado de Jesus em algum momento da nossa vida e a gente quer em algum momento no futuro que a gente viva dessa forma, estar com ele como ela esteve. Mas ela estava em momentos mais especiais, que era na hora que o ministério dele estava agindo, na hora que as coisas estavam acontecendo. Ela era uma testemunha ocular do grande milagre, da grande virada na história que Deus prometeu para nós, de mandar o seu filho para morrer e ressuscitar por nós pecadores, que como eu sempre digo aqui, todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e não merecemos esse amor de Deus, mas ele nos ama incondicionalmente e ele manda seu filho para que a gente viva de uma forma melhor. E Maria Madalena testemunhou isso. Se você veio até aqui e gostou desse vídeo, assista também esse vídeo aqui que eu falo sobre outro personagem importante, que é Sansão. E se você tem curiosidade se cristão pode beber ou não, assista esse vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem mais. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.